Estamos começando, né, mais uma edição, né, do Disseminando Boas Práticas do Poder Judiciário. Eu sou Rebeca de Mendonça Lima, sou juíza auxiliar da Presidência e estou aqui representando o Dr. Frederico Montedônio, que é o nosso secretário de Estratégia e Projetos do CNJ. Então, hoje nós temos o eixo temático é infância e juventude. Então, para mim, foi muito apropriado, tendo em vista que eu sou juíza da infância. Então, conhecer, né, as boas práticas, divulgar as boas práticas é muito importante. Primeiro porque o ministro Barroso, a gestão dele, vai realmente, preza pela prioridade absoluta de todos os temas que tratam da infância e juventude. E segundo, também que é nosso interesse, cada vez mais, divulgarmos as boas práticas do Poder Judiciário, porque muitas vezes nós sabemos que há trabalhos muito bons e que não são divulgados e que as pessoas não têm conhecimento, né? Então, é muito bom que a gente possa divulgar hoje e que possa estar no banco de boas práticas, no portal de boas práticas do CNJ. Hoje nós temos, então, 4 expositores. A prática número 1, que é Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto PESCAR, da doutora Aline Doral Stefani Fagundes, que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Prática 2, o projeto Familiarizar, doutora Iraci Ribeiro Mangueira Marques, juíza coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. A prática 3, Programa de Ações Integradas para o Fortalecimento do Sistema de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança, também apresentada pela doutora Iraci Ribeiro Mangueira Marques, que é juíza coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E, por fim, a prática 4, que é a Sala da Criança, apresentada pela doutora Lucicleide Pereira Belo, juíza coordenadora adjunta do Sejusc de Teresina, do Tribunal de Justiça do Piauí. E pela Rita Maria de Souza Almeida Oliveira, que é secretária do Sejusc de Teresina, Tribunal de Justiça do Piauí. Então, a primeira prática, nós podemos já apresentá-las? Bom, a doutora Aline Doral, gostaria de apresentar, então, a doutora Aline. A doutora Aline, ela é juíza do trabalho do TRT da 4ª Região, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e é voluntária do projeto PESCAR. Doutora Aline, fique à vontade, então, para expor a sua prática. Muito obrigada, boa tarde. Cumprimento todas as pessoas que nos prestigiam nesse momento e que nos acompanham ainda remotamente. Conselheiro, é um prazer estar aqui presente com o senhor também. Eu peço licença para compartilhar um PowerPoint que vai me auxiliar nessa apresentação, com licença. Já peço só que me indiquem, por favor, se estão conseguindo visualizar. Sim? Sim, doutora. Obrigada. Então, deixa eu ampliar aqui. Bom, me coube essa honrosa e carinhosa tarefa de compartilhar como funcionou a implementação do projeto PESCAR no tribunal, que recebeu o nome de Comunidade Jurídico-Trabalhista. Comunidade porque ela é uma união de organizações, uma união de esforços. Começo explicando como foi a origem, como foi a ideia, de onde surgiu e por quê. Isso passa necessariamente pela análise do nosso problema, a identificação do nosso problema. O Poder Judiciário já tem consciência, já é consciente de que seu papel está muito além da prestação jurisdicional. Nós precisamos ocupar um espaço na sociedade para a promoção da justiça, a realização da justiça se envolve com outras ações dessa natureza. A nossa prática aqui trabalha exatamente no âmbito da infância e da juventude. O que isso nos remete? Estudo e inserção no mercado de trabalho, primeira inserção no mercado de trabalho.
A evasão escolar é um problema conhecido por nós, precisa ser atendido. Para trazer apenas um único dado que já nos inspira a voltarmos preocupações a este problema, temos que 4 em cada 10 jovens não concluem o ensino médio. Voltando então os olhos para o mercado de trabalho, temos a preocupação que a prevalência do emprego informal entre os jovens possa vir a comprometer as suas trajetórias de trabalho, as suas trajetórias profissionais, porque temos conhecimento de que um jovem que ocupa um posto informal no início da vida profissional tem menor remuneração, crescimento salarial, se comparado a um jovem que inicia essa trajetória por meio de um trabalho formal. Isso, claro, sem mencionar a preocupação de ele perpetrar a continuidade, né, permanecer nesse mercado informal por longo tempo. Aliando, então, essas duas preocupações, nós precisamos encontrar, e foi o que nós buscamos, uma combinação entre o incentivo à permanência do jovem na escola e a garantia de acesso ao mercado de trabalho, porque, obviamente, a necessidade de sustento induz ao abandono escolar. Foi assim, então, que chegamos à nossa comunidade jurídico-trabalhista, que é o projeto Pescar dentro do TRT. Como é que funciona essa prática? Em primeiro lugar, ela é um programa de formação socioprofissional. Ela está voltada a atender jovens de 16 a 19 anos em situação de vulnerabilidade que estejam no mínimo no 7º ano do ensino fundamental. Os participantes são contratados como menores aprendizes e, obviamente, dentro do contexto de um contrato de menor aprendiz, são capacitados com conteúdos técnicos de desenvolvimento pessoal e cidadania. E isso é feito por meio de uma parceria na nossa comunidade, uma parceria entre organizações públicas e privadas que fazem a divisão dessas necessidades. Um termo de cooperação, então, é feito por meio assinado um convênio que determina qual a responsabilidade de cada participante. Ao TRT4, coube a cedência do espaço, perdão, ou seja, a sala de aula fica dentro das nossas dependências, especificamente dentro da escola judicial, que propiciem, é um dos compromissos, que propicie que seus servidores e magistrados atuem como voluntários, é o meu caso, sou voluntária do projeto, e que também coloque à disposição um articulador. Esse articulador é o interlocutor entre as entidades. O Pescar, o projeto Pescar, é uma fundação, ela é encarregada da contratação e capacitação do educador social, ela é a responsável pela criação da metodologia e ela atua como uma clássica, aliás, não tem nem como uma clássica, ela é a própria entidade formadora da relação de aprendizagem profissional. A OAB, por meio da sua caixa de assistência dos advogados, faz o custeio desse educador social, e ela também tem a figura de um articulador, né, um interlocutor entre entidades. Inicialmente, a Caixa de Assistência contratava o educador. Após algumas edições, e nós tivemos início em 2017, essa contratação passou a ser feita pelo Projeto Pescar, pela Fundação Projeto Pescar, que faz o pagamento da remuneração por meio do valor que a Caixa de Assistência de Advogados transfere em forma de doação à Fundação. E o Ministério Público do Trabalho, que direciona multas, taxas, para o custeio, basicamente, da alimentação e do seguro de vida. Também está comprometida com o incentivo da participação de seus procuradores e servidores a atuarem como voluntários. Quais são os recursos necessários, com quanto financeiramente essas entidades participam? Esse é basicamente o custo. Esse aqui é o custo de um ano, o custo anual do projeto envolve, então, o profissional educador, que é contratado pelo Projeto Pescar, mas custeado pela Caixa de Assistência, o pagamento das refeições e seguro de vida, que vem do TAC,
e o custo anual dos uniformes, que é uma verba direcionada do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, Estímula e Aprendizagem. As bolsas de aprendizagem, os salários, as remunerações dos alunos são pagas pelas empresas que contratam o jovem aprendiz, no formato clássico de um contrato de jovem aprendiz. Essas empresas são captadas pelo projeto Pescar e oscilam. Não existe um grupo fixo, existem parceiras já bastante tradicionais e que têm uma combinação de determinado número de vagas. Esse é o cronograma de instalação das turmas. É feito o anúncio, então, divulgado no site do tribunal, no site do Pescar, a abertura das vagas. Depois vem a inscrição, que é junto do Projeto Pescar, o Projeto Pescar, que a fundação que centraliza essas inscrições. Um primeiro filtro passa pelos critérios de seleção desses jovens, que envolve a renda per capita familiar, evitar jovens que já tenham passado por múltiplas inserções no mercado de trabalho, porque a ideia é de prepará-los a uma primeira, justamente para a primeira inserção, e aqueles escolares que já foram passados, idade e escolar que já foram passados antes. É feita uma entrevista, é o educador social que centraliza essa atividade, entrevista os próprios candidatos e os familiares. Uma terceira etapa envolve a visita às residências dos alunos pré-selecionados, para que se entenda o contexto no qual eles vivem, e a última etapa, então, a aprovação e contratação dos jovens. Esses são os conteúdos ofertados, e tal como deve ser um contrato de aprendizagem, ele é muito mais amplo do que o direcionamento específico da profissão que é incentivada. No caso, lá são auxiliares administrativos, mas vocês podem ver que temos ali educação sexual, direitos humanos, empregabilidade, família, saúde, comunicação. Eles aprendem a fazer um currículo. É muito bonitinho de ver. Quem se aproxima dessa experiência realmente se encanta. Eles começam realmente a compreender a forma que devem ingressar nesse mercado de trabalho e a forma como devem se desempenhar lá. A nossa dificuldade básica é a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Claro que eles se inserem, em algum momento eles vão se inserir, mas o que nós mencionamos aqui é o nosso papel de já deixá-los posicionados. Isso foi identificado já desde o início, e o que o tribunal procurou fazer foi ampliar a divulgação das formaturas, das formações, para que essas vagas fossem incentivadas. Então, desde divulgação nas nossas redes até e-mails diretos aos escritórios de advocacia parceiros, e temos históricos bastante bacanas, bastante bonitos de contratações dos nossos jovens. Todas são muito comemoradas e divulgadas nas nossas redes sociais. O resultado, o próprio projeto é um resultado. E botá-lo em prática já é um resultado, porque atende plenamente a ideia de programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, promove um ingresso seguro ao mercado de trabalho e promove, obviamente, a aprendizagem profissional. Sem contar, claro, com as inúmeras ODSs que são atendidas, e que aqui me limito apenas ao destaque da 4 e da 8. O resultado imediato, o número concreto que nos encanta é que hoje temos 145 jovens formados, ainda em curso neste ano, outros 31 divididos nas duas turmas que eu mencionei no início. E eu compartilho aqui, esse slide é para mim muito significativo. Eu fui convidada a dar uma aula sobre contrato de aprendizagem para jovens do ensino médio, e eu pensei que ninguém melhor do que os próprios jovens do Pescar para explicar, para dizer para eles por que aquilo é legal, eu falei para eles por que é bacana, o que vocês acham que eles gostariam de ouvir para se sentirem incentivados a participar. E eles selecionaram algumas frases. Eu confesso para vocês que mais do que uma vez engasguei e enchi os olhos de lágrima lendo a simplicidade e o carinho das frases. Então, lá vão. Tem certificado, tem uma renda, aproximação com o mercado de trabalho, valoriza o andamento escolar,
Aprende a trabalhar e a aprender. Estágio só trabalha. Parece que eu escuto aquilo vindo das vozes deles em sala de aula. Não existe muita competitividade. Não será julgado por não saber. Olha que importante isso na formação da personalidade de um jovem. Aprende sobre direito dos trabalhadores. Aprende sobre novos costumes, desde a roupa até o modo de agir, postura profissional. Contato com pessoas que têm muitas experiências. Valorizam mais o jovem. Essa é a percepção que eles têm daquilo que eles estão frequentando. Para mim foi muito gratificante fazer a leitura da percepção deles, por isso eu fiz questão de compartilhar com vocês. E o resultado mais querido está aqui, ó. Vários sorrisos. As nossas turmas, desde 2017, acredito que eu tenha passado por pelo menos alguma aula eu dei em cada uma dessas turmas, esses rostos vão ficando para sempre no coração da gente. O que eu gosto de dizer é que a gente vai para entregar, mas volta com muito mais. Eu quero finalizar com esse rapidíssimo vídeo, agora eu só preciso que alguém me auxilie a indicar se estão conseguindo visualizar. A Ana Celina fez um comentário querido ali, obrigada, Ana, é realmente isso. Sinalizem para mim se estão ouvindo. Não, não está Não, saindo doutora. som. Não? Não tá saindo. Tem Doutora uma Aline, forma de sair. Obrigada, Marcos. Vou passar para você. o áudio e vídeo tá com o Não? vídeo, e aí Tá. ele vai transmitir, por favor, o áudio e vídeo. Pode transmitir o vídeo, por gentileza. Obrigada. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O projeto Pescar representa o acesso à dignidade. Muitos já ingressaram na faculdade, muitos estão empregados. É um projeto de muitas mãos, em que temos engajados servidores, magistrados. É também uma forma da gente cumprir a nossa missão constitucional de garantia da justiça social. São jovens que têm consciência social e que querem, ao crescer, ajudar suas famílias, ajudar suas comunidades. Não há dúvidas, sobretudo no momento presente, da importância de falar de trabalho, cidadania para as nossas crianças, para os nossos jovens e trazê-los para perto do Poder Judiciário para que eles entendam que o sistema de justiça também está aí para garantir direitos. Puxar o crescimento, a evolução deles é impressionante, é contagiante. Identificar todo o potencial que eles têm e, de fato, colocar esse potencial para fora, sem medo. Um projeto enriquecedor para todas as partes envolvidas. Mostra a eles que eles têm voz. Que todas as vidas envolvidas, tanto dos jovens quanto dos voluntários, são transformadas. Eles saem transformados desse projeto. A gente percebe a transformação. Transformação. Que possa ter um projeto Pescar em cada tribunal desse Brasil. Agradeço a gentileza e a oportunidade tão rica de poder compartilhar e fazendo coro ao colega que disse no vídeo. Espero realmente que tenhamos um projeto Pescar em cada tribunal desse nosso grande Brasil. Muito obrigada. Doutora Aline, muito obrigada. É muito gratificante nós vermos, né, o resultado de um trabalho que é feito em várias mãos. Eu gostaria de cumprimentar o conselheiro Richard Taikin, que eu comecei sem cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo que já passo a palavra para o senhor, conselheiro. Obrigado, doutora Rebeca. É uma grande satisfação poder participar desse evento e também de ouvi-la conduzindo os trabalhos aqui de abertura, né, em nome da nossa Secretaria Especial. Bom, para mim é uma grande satisfação participar como moderador desse seminário, disseminando boas práticas do Poder Judiciário sobre uma temática tão importante e prioritária para todos nós, que é o da infância e juventude, né? Então, como presidente do FONINGE, que é o Fórum Nacional da Infância e Juventude, para mim é uma grande alegria, então, ouvir hoje
essas boas práticas, né, que desejamos todos nós seja replicado por todo o país. Eu vou abrir agora, então, a palavra rapidamente para os eventuais questionamentos, né? Vou pedir a gentileza, se tiverem alguma dúvida sobre a exposição da doutora Aline Fagundes, sobre o projeto. E eu já começo perguntando, doutora Aline, se essa boa prática ela tem alcançado algumas outras localidades, né? Se as instituições têm buscado essa prática de vocês para ser replicado. Sim, nossa prática foi já exibida em outros projetos, inclusive o projeto Inovare, com reconhecimento. Algumas práticas, algumas parcerias já foram estabelecidas a espelho dessa, inclusive em menor porte, porém grande alcance. Por exemplo, municípios que se uniram em parcerias público e privada, em que as empresas fazem o aporte financeiro com auxílio parcial de aporte financeiro da entidade pública e participação de diversos agentes na comunidade em pequenos municípios. Dentro do tribunal, a diferença é que temos o Poder Judiciário como um dos participantes, o que é realmente um grande crescimento, mas a exposição desse material vem sendo feita e sendo recorrentemente questionado no nosso tribunal em termos de implementação, orientações de implementação. Excelente, excelente. E aproveitando o ensejo, doutora Aline, para o público saber, se quiser se juntar a esse seu projeto, se quiser trabalhar como voluntário, de que forma ele poderia, então, buscar o acesso, então, e se colocar à disposição para estar contribuindo para essa boa prática. Eu vou exibir, conselheiro, se o senhor me permite, a tela que tem o e-mail e o número do telefone deste contato. Então, podem nos contatar por meio do e-mail sustentabilidade@trt4.jus.br, telefone 3255-2690. Muito obrigada. Linda essa foto com o nosso presidente, querido presidente do TST. Parabéns, então, doutora Aline e toda a sua equipe, né? E desejamos muito sucesso, então, a essa prática. Vamos passar, então, para a prática número 2, projeto Familiarizar, tá? Projeto este que será apresentado pela doutora Iraci Ribeiro Mangueira Marques, juíza coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, doutora Iraci, que também faz parte do nosso FONINGE, né, atua com muita propriedade na área da infância e juventude e que também é a presidente das coordenadorias da infância e juventude de todo o nosso país, né? Esse projeto Familiarizar, iniciado em 2009, traz um conjunto de ações comprometidas com o princípio da proteção integral definida no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é conduzido por regramentos que estabelecem, né, vários direitos às nossas crianças e adolescentes. Então, passo a palavra à Sua Excelência para a exposição desta boa prática. Eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do conselheiro Richard, dizer que é uma honra muito grande para o Estado de Sergipe estar aqui compartilhando essa boa prática com todos vocês. Também cumprimento a minha querida amiga Rebeca, uma parceira aí de sonhos e de projetos nessa área tão querida que é a infância e juventude. Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês, acho que eu vou conseguir. Preciso só que também vocês me confirmem que se vocês já conseguem vê-lo, que eu farei a apresentação pelo Canva. Conseguem ver? Sim, conseguimos sim. Pronto. Então, a gente inicia apresentando o projeto Familiarizar.
Esse projeto, como bem colocou o conselheiro Richard, ele é operado pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ Sergipe desde 2009. Ele recebeu uma menção honrosa, né, no primeiro prêmio Prioridade Absoluta. É um projeto que tem como o seu alicerce, né, são ações que são baseadas na proteção integral, conforme definido na nossa legislação, tanto a Constituição Federal como o Estatuto da Criança e do Adolescente. E qual seria o objetivo primordial desse projeto? O objetivo primordial é garantir, como o próprio nome já anuncia, o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária, ou mesmo a sua colocação em família, né, substituta. Então, os resultados, eles são mensurados a cada biênio. Atualmente, também, a gente faz um monitoramento trimestral dos resultados, porque, como vocês podem perceber, ele é balizado por alguns eixos, né? Então, a gente inicia com essa perspectiva de aperfeiçoamento da prestação da jurisdição no ambiente da infância e juventude. A gente, primordialmente, iniciou esse projeto em 2009 com a perspectiva de promover o reordenamento da oferta da internação em situações de acolhimento institucional. Então, na época, em Sergipe, todo o acolhimento institucional ele era centralizado em Aracaju, e a partir do familiarizar, a gente iniciou uma ação para que as estruturas, né, de acolhimento institucional pudessem também estar na territorialidade, considerando, né, que é uma ação que é municipal. Então, a partir do reordenamento e da oferta municipal desse atendimento, a gente também fomenta metodologias e fluxos onde a gente objetiva mensurar a tramitação dos processos. Então, a ideia é, se houver a necessidade de acolher institucionalmente, que essa seja a última ratio, que seja na localidade da criança ou do adolescente, de modo a favorecer a convivência familiar e comunitária, e também com esse foco na tramitação processual. De 2009 para cá, esse projeto ele passou por várias releituras, né? Então, ele inicia com a descentralização dos serviços de acolhimento, mas hoje ele se consolida basicamente com encontros que são feitos a cada ciclo com as unidades de acolhimento e com o sistema de justiça. Qual é o objetivo desses encontros? É a partilha de mecanismos tecnológicos para controle da movimentação processual, seja através de fluxo, seja através também do controle do tempo de tramitação. Então, tudo isso é mensurado a partir do Sistema Nacional de Adoção pela Coordenadoria da Infância e Juventude. Então, tudo se inicia com o encaminhamento de um formulário para a Coordenadoria da Infância e Juventude por cada unidade de acolhimento, onde mensalmente se é colocado o número de acolhidos, e daí a gente já inicia todo o processo de acompanhamento, se há emissão de guia, o tempo de acolhimento institucional, se as audiências concentradas estão sendo realizadas, se essa criança e esse adolescente está tendo uma oportunidade de convivência familiar e comunitária, se há restrição à questão da visita e por quê, ou seja, é um acompanhamento, eu diria que quase que artesanal, pela Coordenadoria da Infância e Juventude, de cada processo, de cada criança e cada adolescente acolhido. A partir da disseminação do familiarizar, a gente objetiva a redução do tempo de institucionalização. Por quê? Porque a gente compreende, né, que os prazos legais eles devem ser observados e na nossa atuação de cooperação técnica no ambiente dos tribunais seria uma função da Coordenadoria da Infância e Juventude e estar junto com os colegas, né, que estão lá no primeiro grau, administrando a tramitação desses processos, está ofertando todo o suporte para que esses processos eles possam tramitar, eles possam estar, né, dentro dos prazos que são estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos, inclusive, na nossa página, no nosso portal, um checklist, né, que esse checklist ele é observado a partir de ciclos pela própria Coordenadoria da Infância e Juventude, para que a gente possa estar fazendo
o acompanhamento desses processos. Então, a ideia é um acompanhamento a garantir a agilidade dessa tramitação, a reavaliação da medida de acolhimento institucional, com o objetivo, né, de evitar a extrapolação dos prazos legais. Em 2023, esse projeto ele já resultou em 314 desligamentos, porque quando a gente faz a mensuração dos resultados do familiarizar, a gente faz uma mensuração que ela leva em conta não somente a inserção, digamos assim, dessa criança ou desse adolescente em família substituta. A gente faz também a análise dos desligamentos que são conseguidos, né, como resultado da disseminação dessa prática. Todos os resultados do programa Familiarizar, eles se encontram consolidados no nosso relatório de gestão. Então, a cada biênio, a gente documenta todo o resultado do programa. Então, aí o nosso relatório de gestão do biênio 2021-2022, né? Está aí o objetivo, né, principal, que é a garantia desse direito de convivência familiar e comunitária e de inserção quanto antes em família substituta, quando for o caso, né? O acompanhamento mensal que é feito de todos os acolhidos e de todas as unidades de acolhimento pela Coordenadoria da Infância e Juventude, né? E, para vocês terem uma ideia, nesse biênio nós conseguimos atingir 66 municípios, né? Então, nós fazemos reuniões com a rede de atendimento desses municípios, dentro dessa perspectiva, inclusive, de preparar as audiências concentradas. Então, antes das audiências concentradas, a Coordenadoria da Infância e Juventude, ela já tem um diagnóstico de cada situação de acolhimento institucional, de modo a gente poder estar aí ofertando aos colegas a cooperação técnica necessária para o enfrentamento desse tão importante momento processual. Hoje nós temos também um protocolo, que é um protocolo que regula o acolhimento institucional no Estado, que disciplina, inclusive, em algumas situações, a transferência de crianças e adolescentes entre unidades, e temos também um provimento, que ele é deste ano, em que, somado às audiências concentradas, os nossos magistrados e a nossa coordenadoria de psicossocial faz a visita das unidades de acolhimento, preenchendo um formulário, uma planilha com toda a situação que a gente encontra, com as fragilidades muitas vezes identificadas, para que a gente possa estar fazendo a interface com a rede com o objetivo de correção. Então, como eu já falei para vocês, do ponto de vista já mais prático do projeto, tudo se inicia com o que a gente chama de RMA, que é esse relatório mensal de acolhimento, onde a gente tem, né, com um tempo assim real, informações a partir de quantos acolhidos nós temos no Estado. Toda a padronização de procedimento, ela está consolidada no nosso protocolo interinstitucional. Depois eu vou partilhar com vocês todo esse material, porque nesse material consta o formulário online, o modelo do formulário online, o modelo do protocolo, os provimentos, inclusive dos provimentos do CNJ, as rotinas de acompanhamento da Coordenadoria da Infância e Juventude, porque tudo isso poderá ser replicado. E a partir, né, da replicação desse programa, depois também, né, a gente sente a necessidade o quê? De mensurar os seus resultados. A mensuração, como vocês podem estar aí observando, ela é feita a partir do Sistema Nacional de Adoção, onde a gente tira todo esse relatório estatístico para conseguir fazer o monitoramento dos nossos resultados. Então, assim, eu diria que é um programa extremamente exitoso, porque ele permite um retrato da situação do acolhimento institucional no Estado, ele permite o acompanhamento dos prazos, ele permite uma agilização dos processos e ele permite também uma padronização de rotinas. Nesse vídeo aí também, que está na base lá de boas práticas do CNJ, a gente conta um pouquinho a respeito desse projeto.
Então, é um projeto de execução continuada, né? Nós estamos aí desde 2009, replicando, familiarizar e com bastante êxito, né? Como eu há pouco falava, só em 2023 nós já obtivemos assim um resultado muito gratificante em termos de desligamentos. Então, basicamente, o projeto é esse. Eu ainda tenho um tempo de fala para fazer a apresentação também de um outro projeto de execução continuada da Coordenadoria da Infância e Juventude, mas eu paro agora esse momento porque acredito que podem ser que algumas perguntas sejam formuladas e alguns esclarecimentos precisem ser feitos. Então, estou à disposição de todos vocês. Muito bem, muito bem. Parabéns, parabéns. Parabéns, Iraci. Bom, eu vou também... Sempre Obrigada. organizado. Eu também vou abrir a oportunidade para eventuais perguntas, questionamentos, dúvidas sobre o projeto. Pelo que eu entendi, o projeto é da Coordenadoria da Infância, é isso? É isso, o projeto é da Coordenadoria da Infância e Juventude. A gente tem uma equipe de técnicos judiciários que eles realizam todo o acompanhamento. Então, a gente, a partir do Sistema Nacional de Adoção, a gente faz um acompanhamento do contingente de acolhidos, do tempo de tramitação processual e fazemos reuniões de rede com o objetivo de fomentar, de fato, a efetivação de um plano individual de atendimento de cada criança e de cada adolescente, capaz de reduzir o tempo de institucionalização. Por isso que a gente mensura, conselheiro, pelo desligamento, porque para a gente tanto é exitoso quando essa criança e esse adolescente ele retorna para a sua família, quando existe a condição dele retornar para a sua família, como também a gente entende que conseguimos obter, né, resultados quando, diante de uma destituição do poder familiar, a gente insere essa criança ou esse adolescente em uma família em adoção. Eu só queria compreender os atores, né? Na verdade, esse é um projeto interno da coordenadoria, mas a sua execução, sua efetividade, ela só vai ser obtida se houver uma equipe que tenha ótima ligação com a rede de atendimento, né? Então, a minha dúvida é de que forma essa equipe, se é uma equipe móvel, uma equipe fixa, que conhece todas as redes do Estado, ou se é uma equipe, é um trabalho junto com a equipe de cada uma das varas da infância. Então, esclarecendo, como é que a Coordenadoria da Infância e Juventude faz? Nós realizamos reuniões de rede, onde estamos presentes com a nossa equipe, né, com a nossa assistente social Conceição, o nosso psicólogo Sérgio, e nessas reuniões a gente faz a reunião com uma representação da comarca, geralmente o magistrado ou sua assessoria, uma representação da unidade de acolhimento. Via de regra, eles participam dessa reunião com o coordenador e também com a equipe técnica da unidade e também com o nosso núcleo psicossocial, porque no caso de Sergipe, a oferta da parte psicossocial ela é descentralizada. Essas reuniões muitas vezes acontecem na própria comarca, depois no final, quando eu apresentar o PRAIF, eu vou pedir licença para passar um vídeo de 3 minutinhos, onde vocês vão poder acompanhar mais ou menos como é que a gente faz. Então, tanto a gente realiza reuniões online, como também, diante de uma necessidade mais premente, a gente se desloca para o território e faz reunião presencial. Qual é a pauta dessa reunião? A gente inicia a pauta fazendo, né, um diagnóstico, se os dados que nós consolidamos estão realmente corretos. Então, a primeira pergunta é ao coordenador da unidade: quantas crianças e adolescentes vocês têm na unidade? Quanto tempo de acolhimento? E a gente vai mensurando todos esses dados para ver se, de fato, a guia, as informações que estão lá no preenchimento do SNA estão corretas. A partir daí, a gente também já aprofunda, procurando compreender a realidade de cada criança, de cada adolescente, permitindo um diálogo entre as equipes do magistrado com a equipe das unidades, para que isso sirva, digamos assim, como uma preparação para as audiências concentradas e também para as reavaliações trimestrais, como preconiza o provimento 118. É um grande monitoramento, então, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Bem, muito bem. Doutora Rebeca?
Pois não? Iraci, uma dúvida. Vocês têm acolhimento institucional? Porque Sergipe é um estado pequeno, né? Então, assim, a gente está falando que a comarca mais distante é cerca de o quê? Umas 2 horas por aí. Vocês têm acolhimento nas comarcas do interior? Como é que vocês conseguem fazer Temos, esse nós temos trabalho de acompanhamento? 39, isso, nós temos 39 unidades de acolhimento. Então, na verdade, esse projeto ele se inicia em 2009, quando a gestora era a doutora Vânia, e a ideia que surgiu em 2009 foi uma parceria, inclusive, com a Secretaria de Ação Social Local, a Secretaria do Estado, ela fomentou isso perante as secretarias municipais, que foi a descentralização. Então, nós temos casas-lares. Abrigos a gente só vai ter em Aracaju, naquele modelo do máximo 20, né? A gente vai ter 2 abrigos em Aracaju, mas em todo o território sergipano nós temos casas-lares. Em alguns municípios, a oferta desse atendimento é feita em regime de consórcio. Atualmente nós temos 39 unidades. Então, o que é que isso facilitou? Nós saímos, por exemplo, de um percentual, na época de 600 por aí acolhidos, para um percentual hoje que vai oscilar em torno de 250 e 270. Por quê? Porque o fato de você acolher dentro dessa proximidade territorial, muitas vezes fomenta e permite, que é um dos grandes objetivos também do familiarizar, que aquela família, ela também, não é? Ela possa ser um objeto de atuação da oferta de políticas públicas, e com o fortalecimento dessa família a gente consegue obter êxito no desligamento. Então nós temos hoje cerca de 39 unidades e também agregamos ao familiarizar a inspeção dessas unidades, porque como é no modelo de casa, a gente tem muita preocupação, tanto com a parte estrutural como com a qualidade da oferta desse atendimento. Todas essas unidades têm equipe psicossocial, né? Tem psicólogo, pedagogo, assistente social e também as crecheiras, as cuidadoras, não é? Doutora Iraci, vamos colocar então o vídeo, por favor. Conselheiro, eu vou deixar para colocar o vídeo depois que eu apresentar o PRAIF, porque ele fala um pouquinho dos seus programas, pode ser? Sim, vamos alterar um pouquinho a ordem, deixar a doutora Iraci tomar uma água, né? E então eu vou apresentar agora a prática Sala da Criança, né? Prática esta, deixa eu só abrir aqui. Prática esta que foi instituída, né, pelo TJ do Estado do Piauí, com um local apropriado, onde são acolhidos crianças e adolescentes, 0 a 12 anos, por meio de atividades, várias atividades, e um acolhimento num espaço apropriado que propicia, então, local reservado, divertido, para as crianças e adolescentes aguardarem seus pais, eventuais responsáveis, retornarem de audiências, etc. E vou deixar, então, para a doutora Lucicleide Pereira Belo, juíza coordenadora adjunta do Sejusc de Teresina, do TJ do Piauí, doutora Rita Maria de Souza Almeida Oliveira, secretária do Sejusc, para que apresente, então, a prática. Por gentileza, estão com a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde, conselheiro. Inicialmente, é uma honra e uma alegria fazer parte desse espaço e apresentar uma prática simples, que a gente imagina até que não exista, né? Essa necessidade. Também parabenizar as colegas que me antecederam apresentando práticas importantes no eixo da infância e da juventude e para o acesso à cidadania, que a gente imagina que ainda seja tão escasso. Então, a Sala da Criança é bem diferente das que já foram apresentadas, é um espaço físico para integrar crianças de 0 a 12 anos, cujos pais estão em audiências de conciliação. Isso porque, conselheiro e colegas, eu fui coordenadora do NUPEMEC, e dentro do NUPEMEC tem o eixo de cidadania.
E vendo crianças em corredores e sendo mal instaladas, às vezes correndo risco de acidentes ou de agressões assim de outras pessoas, eu me vi pensando que a gente poderia ter um espaço para colocar essas crianças. Não é uma brinquedoteca, como a gente imagina, como tem assim em consultórios, em outros ambientes. É uma sala para receber aquela criança cuja mãe ou pai esteja fazendo uma audiência e ela tenha certeza de que essa criança vai ficar bem protegida. Eu sou juíza, como o conselheiro falou, já tive muitas audiências em que a criança corria entre as pernas das partes quando se estava fazendo uma audiência, ou quando a mãe tinha que botar o peito para fora para amamentar. E isso me inquietava bastante, aquela vulnerabilidade, principalmente das mulheres, quando ia resolver um conflito que ali era a razão da sua vida, né? Entregava ao judiciário a última chance de ver resolvida um conflito que estivesse vivendo. E como a gente sabe hoje, a dificuldade dos pais e responsáveis de ter uma pessoa para ficar com essa criança. E os fóruns, e não sei aí das minhas colegas, mas o de Teresina não era adequado nem com um fraudário. As mães, elas tinham que trocar as suas crianças em cima das pias dos banheiros. E isso fazia com que as zeladoras reclamassem, e com toda razão, né? Não era o local certo. Então, essa sala da criança, ela tem inclusive um fraudário, que nós mulheres é o mínimo que a gente espera para trocar com dignidade o seu filho ou a sua filha. Essa sala, assim, num breve histórico, eu quero que a Rita, que é a secretária do SEJUS, que é quem executa essa prática, fale mais, mas essa sala, ela nasceu de uma ideia de uma sala de acolhimento que ela era montada, era instalada sempre nas Semanas Nacionais de Conciliação. E ela não tinha, assim, toda essa estrutura, mas era um espaço em que tinha muitas recreações, clube de leitura, e ela só funcionava na Semana Nacional de Conciliação. E eu vendo a necessidade de se ter um local adequado e digno para as crianças, eu fiz com que essa sala se tornasse permanente no Fórum de Teresina. E aí as dificuldades que a gente tem, todo mundo sabe, né? Vem desde o espaço físico, a lotação de pessoal para ficar nessa sala, porque é uma sala de cuidado. Eu quero cuidar, é uma sala que se pretendia cuidar daquela criança enquanto sua mãe ou seu pai não estivesse lá. Então, obviamente que você precisa de uma estrutura física mínima, e você precisa também de uma pessoa o mínimo possível qualificada para ficar naquela sala, para cuidar daquela criança, para proteger aquela criança enquanto os seus pais lá não estejam. Então, é uma prática, né? Foi um projeto que foi idealizado com essa visão. Não é nada mais do que isso, uma sala de cuidado, uma sala de acolhimento. Tem crianças que precisam tomar o remédio, que esse remédio precisa estar numa geladeira, lá tem uma geladeira. Tem uma criança que é de colo, que a mãe está ainda no período de amamentação, e ela pode deixar essa criança com outra pessoa, porque a gente não recebe até 2 anos só. Então, é isso, é um cuidado, oferecer um espaço digno para as crianças e os seus pais, a fim de que isso possibilite, conselheiro, a melhoria dos índices de conciliação, que hoje é tão importante para os nossos tribunais. Então, em síntese, era isso que eu queria dizer. Agradeço, parabenizo a organização do evento e passo a palavra para a Rita, que é realmente quem executa essa prática.
Obrigada a todos. Boa tarde a todos e a todas, né? Saúdo a todos na pessoa do conselheiro Richard. Como a doutora Lucicleide falou, né, a sala da criança, ela foi a identificação do problema começou pela essa falta de espaço adequado para receber as crianças que chegam ao fórum central aqui de Teresina, acompanhada de seus pais ou responsáveis que buscam os serviços judiciais. Muitas vezes, as crianças que comparecem, elas são expostas a situações estressantes e traumáticas, como audiências de divórcio, disputa de guarda, casos de violência doméstica, e ter um espaço especialmente projetado para elas ajuda a minimizar o impacto emocional dessas experiências, garante um ambiente mais justo e inclusivo para todos e também contribui para garantir o cumprimento do direito da criança, como o direito à participação e à proteção. Eu vou passar aqui os slides que a gente fez. O tempo está pouco, mas eu acho, não sei se vai dar. Pode lá, ela mesmo. Aqui? Lá no... Aonde é aqui? Na página lá que está passando. Aqui? Não, Danilo. Onde é que eu boto? Aqui, compartilhando. Sei lá. Eu não baixei o coisa. Aqui. Iniciar a sessão, acho que deve ser. Aqui? Não, aqui. Estou tentando compartilhar os slides. Agora deu certo, Danilo. Agora não dá, ok. É a internet. Pode. Aí. Agora aqui. Não, aí não está compartilhando, não. Poste bem a câmera, bem comentar a coisa. Agora, por favor, foi tudo. Cancela. Estamos tentando compartilhar aqui os slides. Enquanto aguardamos... agora está. Pronto. Estão todos vendo? É esse. Ok. Sim, estamos vendo. Como já foi dito, né, a identificação do problema foi a gente observou que a falta de um espaço apropriado para receber as crianças que acompanhavam seus pais, que acompanham o responsável durante o atendimento nas dependências do Fórum Central Civil e Criminal de Teresina. A descrição da prática. A prática, ela inicia... Primeiramente, foi como uma experiência, vamos dizer assim, durante somente as Semanas Nacionais, que iniciou em 2018, ocasião em que o ambiente foi disponibilizado provisoriamente para receber apenas as crianças que acompanhavam as partes nas audiências de conciliação do Sejusc. A partir de 2019, a doutora Lucicleide fez o projeto e estruturou a sala definitivamente, passando a funcionar como sala de acolhimento da criança, que é um espaço destinado a receber crianças de 0 a 12 anos de idade, sendo que crianças de 0 a 2 anos elas ficam acompanhadas de um familiar. E, ao chegarem ao fórum, logo no início, na entrada do fórum, as pessoas, as partes, elas são orientadas a procurarem a sala da criança, que fica no 5º andar, no mesmo setor que está o Sejusc 1. Lá elas são recebidas por uma colaboradora que é capacitada e faz o atendimento e o cadastro das crianças e de seus responsáveis.
Antes de deixar as crianças sob os cuidados da pessoa responsável pela sala, a parte ela deve apresentar a intimação ou outro documento que comprove a sua permanência no fórum e preencher um formulário eletrônico, informando os dados da criança e os dados da parte. E a criança ela permanece na sala até o término do compromisso do responsável com o judiciário. No atendimento, tem ações voltadas às necessidades e características de cada caso apresentado, permitindo o acesso à justiça, a promoção dos direitos da criança e do adolescente e a promoção do princípio da dignidade da pessoa humana. Normalmente, quando chamados a comparecer às audiências, não tem com quem deixar seus filhos, e a valoração da participação ativa na resolução dos conflitos através da mediação e da conciliação oferecidas pelo SEJUSC. O objetivo da sala é promover a cidadania, e ela promove a cidadania ao assegurar o direito fundamental do ser humano, em especial das crianças e adolescentes. Ela garante um atendimento igualitário e inclusivo, estimula o diálogo e a resolução pacífica dos conflitos, incentiva a construção de relações baseadas no respeito, na individualidade, a autonomia de cada pessoa, a empatia e a solidariedade, consolida as ações de responsabilidade social, visando o bem-estar das crianças e de seus responsáveis durante a permanência no fórum, promove a dignidade, né, ao assegurar um atendimento apropriado em um local digno, seguro, privativo, planejado para este fim, para as famílias que necessitam dos serviços da justiça no Fórum Central de Teresina. Garante também a dignidade, ao promover um tratamento igual para todos, garantir os direitos fundamentais da criança e adolescente e de seus acompanhantes, como o direito à privacidade, o direito à liberdade, direito à segurança, direito à participação na sociedade, o direito ao acesso à justiça, incentiva a construção de espaços e incentivar a construção de espaços adequados para a prestação de atendimento humanizado aos jurisdicionados e seus filhos no Fórum do Poder Judiciário do Piauí. Então, um ambiente acolhedor, como a Sala da Criança, oferece às crianças, adolescentes e seus acompanhantes a oportunidade de se sentirem confortáveis e protegidos. Além disso, o espaço pode contar com profissionais especializados, como psicólogos e assistentes sociais, que podem oferecer um apoio emocional e uma orientação adequada. Além do mais, o espaço oferece a privacidade para as mães que necessitam amamentar, trocar ou higienizar seus filhos. A Sala da Criança é um espaço privativo, como já foi dito, né? Especialmente voltado para atender crianças e adolescentes. Foi um espaço, um local onde são desenvolvidas atividades ocupacionais lúdicas, didáticas e pedagógicas, que permitem que as crianças interajam umas com as outras e desfrutem de momentos de descontração e relaxamento, permitindo que elas fiquem calmas e felizes enquanto aguardam seus acompanhantes. Foi projetado para este fim. O setor é equipado com brinquedos, livros infantis, TV, geladeira, berço, trocador, banheiro privativo, mesa e computador. Possui uma decoração lúdica apropriada para a recepção do público infantil. O acolhimento das crianças e adolescentes em espaço apropriado, ele permite a proteção de seus direitos, que encontram no local um espaço adequado, reservado e divertido para aguardarem seus pais ou responsáveis retornarem das audiências, e seus genitores encontram também na Sala da Criança o acesso à informação relevante de cidadania, como a divulgação de meios consensuais para a solução dos seus conflitos, tais como a mediação judicial, a orientação e encaminhamento adequado, possibilitando, assim, o completo acesso à justiça de forma digna. A metodologia, né? Foram oferecidas atividades recreativas por um atendimento especializados. São atividades ocupacionais, pedagógicas, em prol de um atendimento adequado e segura proteção especial dos direitos humanos da criança.
bem como seus pais e responsáveis, que buscam o serviço da justiça no Fórum Central e recebem um atendimento digno e inclusivo, que antes eles essas crianças, como a doutora Lucicleide bem falou no início, elas tinham que ficar na sala das audiências com seus pais, porque não tinham com quem deixá-las. As dificuldades encontradas, não temos aqui o slide, mas eu coloquei aqui. A dificuldade, inicialmente, a nossa dificuldade foi em encontrar o espaço, um espaço adequado. Por quê? Porque a gente queria que o espaço fosse um espaço que ficasse próximo do Sejusc, que é o setor que supervisiona a sala da criança. E, diante da falta de um espaço disponível, a doutora Lucicleide conversou com o presidente do Tribunal de Justiça e o Ministério Público, porque o Ministério Público ele possuía uma sala bastante ampla no mesmo andar do Sejusc 1. Então, depois da conversa, o Ministério Público concordou em dividir o seu espaço para abrigar a sala da criança, que hoje é o espaço que possuímos. Mas não foi só essa dificuldade. A maior dificuldade que a gente encontra, e encontramos desde o início até hoje, é a disponibilidade de pessoal habilitado para trabalhar com crianças e adolescentes. Atualmente, contamos apenas com uma colaboradora terceirizada, com dedicação exclusiva. Todavia, necessitamos de maior número de pessoas para auxiliar no atendimento da sala. Por exemplo, estagiários de serviço social, pedagogia, os quais foram solicitados, mas até o momento ainda não tivemos o nosso pedido atendido. Dona Rita, peço desculpas por interromper, mas em razão do tempo vou pedir para concluir, tá? Tá certo, já estou concluindo. Então, a coordenação da sala, embora seja uma sala que fica com a coordenação do Sejusc, mas essa sala ela não é só para atender as crianças que vêm para o Sejusc, é um espaço destinado a atender todas as crianças que chegam para tratar de assunto com seus pais em todas as unidades do Judiciário aqui no Fórum Central de Teresina. Aqui somos o público, a sala. Eu peço desculpa pelo adiantado tempo e agradecer a oportunidade de estar apresentando esse projeto que mudou, vamos dizer, mudou o atendimento aqui do Fórum Central de Teresina ao receber todas as crianças que chegam. Obrigado pela compreensão. Muito bem, parabéns, então, a doutora Lucicleide, Rita Maria, ao TJ do Piauí. Só tenho uma dúvida se foi expandido também para outros fóruns ou por enquanto só está no Fórum da Capital? Por enquanto só está no Fórum da Capital. Muito bem. Vamos torcer. Eu ia pedir o orçamento para fazer uma sala como essa aqui, mas vamos deixar mais para frente. Vocês podem nos informar com maiores detalhes. Só complementando aí, conselheiro Richard, além dessa terceirizada, todos os outros atendimentos são feitos por voluntários, assim como né, na conciliação e na mediação, depois da resolução 125, é que nós ainda não temos um projeto que remunere os mediadores, a gente faz com mediadores voluntários, e na sala da criança também são com o atendimento com pessoas voluntárias. E o custo é praticamente zero para o tribunal, né? Muito bem, muito bem. Bom, eu vejo que não temos outros questionamentos aqui, então, mais uma vez, parabenizando todos envolvidos, desejando que consigam superar, então, essas dificuldades e possamos, então, divulgar ainda mais essa ótima iniciativa. Parabéns a ambas. Bom, vou, então, agora passar para a quarta e última prática, programa
de ações integradas para o fortalecimento do sistema de garantia e defesa dos direitos da criança. Temos novamente, então, Sergipe, despontando com mais uma prática aqui, e será apresentada pela nossa juíza coordenadora da Infância e Juventude do TJ Sergipe, doutora Iraci Marques. Sem mais delongas, eu vou passar, então, a palavra para que faça a apresentação dessa prática. Obrigada, conselheiro. Vou compartilhar aqui os slides que preparei para facilitar a compreensão. Então, né, o PRAIF, ele, na verdade, ele tem duas vertentes, que é o fortalecimento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto e também, como a gente já falou, quando eu apresentei o familiarizar, o fortalecimento também da oferta de atendimento protetivo a crianças e adolescentes. No Prêmio Prioridade Absoluta, a gente inscreveu o PRAIF só com o viés, de fato, de ser um programa de articulação de rede a dialogar com o aperfeiçoamento da execução das medidas de meio aberto. Mas ele também é operacionalizado no que tange ao atendimento protetivo. Nós temos, né, o nosso vídeo, que por conta do adiantado da hora, vocês depois podem dar uma olhadinha na plataforma do CNJ, é o vídeo que está lá, no momento em que escrevemos a prática, né, no primeiro prêmio, prioridade absoluta, e o objetivo primordial do PRAIF é facilitar o alinhamento da política pública, porque a gente está aí num ambiente da intersetorialidade, da interdisciplinaridade, da interinstitucionalidade. E muitas vezes o magistrado, quando ele aplica uma medida de meio aberto, ele precisa de toda uma retaguarda desse atendimento para que, de fato, o cumprimento e execução dessa medida, ele possa, de fato, atingir um nível, digamos assim, de substancialização capaz de interromper o trajeto infracional do adolescente. Então, em que consiste o PRAIF? O PRAIF, ele se inicia com o diagnóstico da rede. Então, é um programa para fortalecimento dessa rede, obviamente que ele vai iniciar com o diagnóstico dessa rede. A gente usa muito a sigla, porque o nome é imenso, né? Então a gente chama do PRAIF-SGD. Então é feito um diagnóstico de cada rede, ou seja, da potência de cada município e do que compõe esse atendimento no ambiente da socioeducação, e aí a gente está falando da medida de meio aberto, que é aquela medida que ela é operacionalizada e executada no âmbito municipal. A gente avalia, por exemplo, se existe integração das políticas públicas, quais são as vertentes de governo que compõem, digamos assim, o plano individual de atendimento, quais são as estratégias que estão sendo articuladas pelos CREAs para compor, seja um acompanhamento de uma LA, de uma liberdade assistida, ou de uma prestação de serviços à comunidade, se existe uma adequação legal, né, dos planos municipais socioeducativos com os planos operacionais da socioeducação e também com os planos individuais existentes para cada adolescente em cumprimento de medida. Qual a funcionalidade, né? Tudo isso que está sendo ofertado é funcional? Qual a resposta do adolescente? Qual é a participação da sociedade civil de cada município? Então, na verdade, é um plano, é um projeto de diagnóstico, um projeto de construção com a rede, de planos e de monitoramento da execução desses planos. Ele também é um projeto que eu diria assim, estrutural da Coordenadoria da Infância e Juventude. Ele já vem sendo operacionalizado a várias gestões da Coordenadoria da Infância e Juventude. A gente traz até aí abaixo do slide a linha do tempo, onde vocês podem ver assim, diversas gestões da Coordenadoria da Infância e Juventude na prática e na implementação desse programa. Ele se inicia com a reunião de apresentação, onde a gente também, nessa reunião de apresentação da rede, a gente faz o diagnóstico. Então, essa primeira reunião seria uma reunião para reconhecimento, para posteriormente a gente começar as ações de alinhamento e de elaboração do que a gente vai chamar de planos de ação, que seriam os planos
operacionais, os POIs, né? Porque a gente fala muito nos planos municipais de atendimento socioeducativo, mas eu penso que a gente está numa fase da política que a gente precisa voltar o nosso olhar para a implementação do que a gente planeja. Geralmente, nesse momento, a gente identifica uma fragilidade muito grande da rede. Uma fragilidade porque muitas vezes a rede, não é? Ela tem uma dificuldade não apenas de contingente de pessoal, mas de se observar, de se enxergar enquanto rede de atendimento, com todas essas ações de entrelaçamento e ações conjuntas que compõem aí o atendimento socioeducativo consubstanciado na lei do SINASE. E, via de regra, a gente vai trabalhar sempre nos ciclos de replicação do programa, com capacitações técnicas e com seminários de disseminação. Então, a depender do diagnóstico e da potencialidade aferida da rede, a gente vai entrar com algum tipo de ação formativa, que poderá ser uma ação formativa mais pontual ou mesmo uma capacitação continuada. Essas ações, vocês vão observar depois, quando eu fizer uma exposição do avanço do PRAIF ao longo dos anos, que em alguns momentos a gente vai fazer por território e em alguns momentos a gente vai fazer por equipamentos. Então, digamos que numa reunião no município de Aracaju, a gente identifica uma fragilidade de um determinado equipamento. Digamos que a gente encontre uma dificuldade em relação à correção da distorção idade-série e que identifique que essa é uma questão relevante no plano individual de atendimento, porque está dificultando o acessar daquele adolescente a algumas atividades que poderão estar compondo o seu plano individual de atendimento. Então, a gente vai fazer essa intervenção pontual com a educação. Então, quando a gente identifica uma fragilidade na parte da assistência, uma intervenção pontual com os CREAS, e por aí vai, né? Então, a partir dessa ação formativa, a gente consegue, né, na sequência, promover uma articulação intra-institucional, porque muitas vezes existe uma dificuldade grande da própria rede, dentro da ambiência do executivo, de diálogo, né? Eu costumo dizer que a rede, né, nós temos cada um o seu espaço de atuação, né, o seu quadrado, mas que rede é, sobretudo, interseção, porque o atendimento socioeducativo ele vai exigir o entrelaçamento mesmo, porque o que se quer é conjugar todos os esforços possíveis para que esse adolescente ele possa se afirmar enquanto uma individualidade, enquanto uma subjetividade que não venha, não é, a praticar um ato infracional. Então, nessa missão de favorecer a interrupção do projeto, do trajeto infracional do adolescente, a gente vai precisar fortalecer essa articulação intrainstitucional. Recentemente, inclusive, quando fizemos uma reunião com os colegiados de gestores, né, porque nós temos os colegiados dos gestores da assistência, os colegiados dos gestores municipais da saúde, os colegiados dos gestores municipais da educação, a gente já avançou, inclusive, para que cada município possa estar indicando uma referência técnica para a Coordenadoria da Infância e Juventude, que será, digamos assim, um elemento de contato para quando a gente estiver dialogando com a rede de cada município, essa pessoa ser indicada pelos colegiados gestores possa funcionar como alguém que possa estar aí agregando essas políticas e também nos ajudando a acompanhar a replicação dessas políticas. Então, na verdade, é um programa que favorece tanto a articulação intrainstitucional no ambiente do executivo, como também a articulação interinstitucional e a relação da execução da medida socioeducativa de meio aberto com o sistema de justiça, porque não basta o Poder Judiciário aplicar a medida socioeducativa. Ele precisa também se implicar com toda essa retaguarda de atendimento que vai dar substância, que vai dar consistência, que vai dar sentido à atuação do Poder Judiciário no ambiente da prestação jurisdicional socioeducativa. Eu vou deixar aqui o vídeo para o final, mas vou primeiro mostrar a repercussão, digamos assim, na prática desse programa. Deixa eu só mudar aqui a minha tela
para a gente voltar para o nosso relatório de gestão da Coordenadoria da Infância e Juventude, onde eu vou poder estar compartilhando com vocês os nossos avanços, os nossos resultados e também as dificuldades que a gente encontra aí ao longo do caminho, né? Então, atualmente, como é que a gente tem feito esse monitoramento? A gente tem pego o Plano Estadual Decenal do Atendimento Socioeducativo e, a partir desse plano estadual, a gente tem feito uma análise do quanto esse plano estadual ele está conseguindo avançar no sentido da sua implementação. Então, a partir do diagnóstico que a gente vai fazer por município, a gente consegue fazer o alinhamento entre o previsto, o implementado e a repercussão do PRAIF e dessa articulação promovida pela Coordenadoria da Infância e Juventude na articulação de rede. Eu vou voltar aqui só um pouquinho antes de eu partir para essa parte, para mostrar aqui a vocês, como eu já havia falado, que o PRAIF ele tem 2 grandes eixos, né? Então, ele tem o eixo de articular o sistema de justiça com o executivo, né, objetivando a qualificação do atendimento, também na área protetiva, tá certo? Então, a gente também faz o PRAIF em relação ao acompanhamento dessas 39 unidades de acolhimento que temos no nosso território sergipano. Como houve a pergunta até da doutora Rebeca, só para que eu possa fornecer o dado de maneira mais precisa, nós temos 6 unidades de acolhimento na capital do estado e 33 no interior, sendo que o estado de Sergipe possui 76 municípios, então muitas dessas unidades elas são consórcios municipais, mas sempre dentro dessa perspectiva de uma proximidade territorial a favorecer a implementação da política, o acompanhamento da política e a convivência comunitária que está lá prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como um programa de estruturação de rede, o PRAIF ele vai fundo no monitoramento, no acompanhamento do que é que a gente tem para ofertar, seja no ambiente do acolhimento institucional, seja no que se refere aos centros de referência especializados da assistência social, que é onde acontece a execução da medida de meio aberto. A gente compreende que o fortalecimento da medida de meio aberto ele deve ser perseguido pelo Poder Judiciário como uma forma, inclusive, de evitar a internação. E isso tem dado muito certo. Hoje, na nossa unidade de internação definitiva, dados da semana passada, nós só tínhamos 35 adolescentes internados. Então, assim, para quem já conviveu aqui no estado com a superlotação, esse foi um dado que nós comemoramos muito, porque isso significa que a gente tem conseguido avançar nas medidas de meio aberto, em que pese, no momento da pandemia, como elas ficaram suspensas, a gente teve grandes dificuldades para, depois de passar do momento, né, do isolamento social, a gente retomar a consecução da oferta com a qualidade, com a persistência e com o nível de articulação que a gente quer ver nessa oferta. Então, como eu já falava, né, foi muito desafiador na pandemia. Mesmo assim, a gente conseguiu atingir virtualmente as comarcas, as reuniões virtuais, inclusive, facilitaram muito, porque antes a gente percorria todo esse território com deslocamento. Então, nem sempre a gente conseguia, no biênio, atingir todos os municípios, mas agora, com essa ferramenta, que penso eu, que veio para se somar, né, que veio, de fato, para poder nos dar mais capilaridade, a gente tem conseguido atingir e fazer essas reuniões com a rede. Como eu já falava também, existem momentos que a gente faz a reunião por rede, por município, e às vezes também a gente faz a intervenção por equipamento. No nosso relatório de gestão, vocês vão poder acompanhar, eu vou partilhar todo esse material depois com a organização do evento. A gente vai podendo acompanhar de 2015 para cá. Por que 2015? Porque foi o ano que o Programa de Fortalecimento das Ações Institucionais, ele ingressou no planejamento estratégico do tribunal. Então, a partir daí, a gente começou a mensurar de uma forma mais efetiva, de uma forma, não é, assim, documentada os avanços, não é?
Então, ele sempre parte desse princípio do diagnóstico e dos seminários temáticos pelas comarcas, né? Sempre nessa perspectiva de compreender a oferta, sempre numa perspectiva de fomentar a ampliação dessa oferta, de expandir o contingente de CREAs, né? Para que eles, de fato, eles estejam, né? Hoje a gente tem CREAs em quase todos os municípios sergipanos, né? E sempre com essa ideia não só de expansão e implementação de equipamentos, mas também de aperfeiçoamento constante, dentro do que preconiza, inclusive, né, o nosso ODS 16, que é esse aperfeiçoamento constante da prestação jurisdicional. Então, sempre dentro dessa perspectiva, nós temos promovido palestras, seminários, reuniões intersetoriais e até mesmo cursos. Um desdobramento inclusive do PRAIF, e aí a gente está falando de uma articulação interna do Poder Judiciário, foi a criação do nosso Fórum Estadual dos Juízes da Infância. Então, o FOEG também, ele está aí dentro desse projeto Guarda-Chuva, que é o PRAIF, e é um fórum onde Sergipe reúne todos os juízes de infância para discutir as temáticas, para enunciar alguns temas, para validar alguns fluxos nossos de trabalho. Sempre antes dos eventos nacionais, a gente reúne, inclusive, o Fórum Estadual dos Juízes da Infância, para que a gente possa, no momento do evento nacional, enquanto Estado, poder estar partilhando as nossas contribuições e também levando as nossas inquietações para a discussão nacional e a partir da experiência também de outros colegas. Em 2017, em 2018, né, a gente fala aí da articulação para um aumento das vagas de acolhimento de crianças no interior do estado. Foi um momento que a gente precisou fazer algumas repactuações em termos de contingente de oferta de vagas, né? Então, sempre dentro dessa perspectiva de fazer uma articulação com a Secretaria de Estado da Assistência Social, que eu costumo dizer que é a secretaria que mais muda de nome aqui no estado, então às vezes ela é CEIDS, às vezes ela é CEASF, mas é a Secretaria de Ação Social, a criação, né, de programas de execução de medidas de meio aberto nos termos do SINASE, uma atuação conjunta com os conselheiros tutelares de Aracaju. Nós tivemos dificuldades grandes aqui com plantão de conselheiros, mas através dessa articulação de rede, hoje a gente tem inclusive alojado no portal da Coordenadoria da Infância e Juventude, do Tribunal de Justiça de Sergipe, os plantonistas. Então qualquer colega que estiver de plantão tem a possibilidade de estar acessando o conselheiro tutelar de plantão, a realização de capacitações, né? Inclusive, nós fizemos uma capacitação, inclusive, com a rede. Doutora Iraci, eu peço desculpas por interromper, tempo, mas o tempo já acabou. Pronto. Vou pedir Então, para concluir. Eu vou compartilhar todos esses avanços que vocês podem estar vendo aí no próprio relatório nosso de gestão. E algo interessante também, conselheiro Richard, é observar a atuação do PRAIF com a implementação do plano estadual socioeducativo nosso, que inclusive está, né, em vias de vencer no próximo ano, agora em 2024. Então, tudo isso está sendo consolidado. Nós temos todo um relatório estatístico do contingente de adolescentes, né? Então, vocês podem também acompanhar o crescimento, a redução, né, a ampliação de programas, tudo isso devidamente mensurado estatisticamente. Então, tá. Agradeço bastante. Se ainda tiver tempo, eu gostaria de compartilhar o vídeo. Eu prometo que é um vídeo de 3 minutinhos, mas eu acho que é uma coisa assim muito legal para de repente a gente estar encerrando essa exposição, porque, digamos assim, seria um momento assim lúdico. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, se tiver autorização de Vossa Excelência. Autorizado. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Esse vídeo é um vídeo que vocês estão recebendo aí em primeira mão. É um vídeo comemorativo dos 15 anos da Coordenadoria de Infância e Juventude de Sergipe, mas que tem um pouco, né, da representação prática de algumas coisas que a gente falou aqui. Aqui, por exemplo, é uma reunião do PRAIF na comarca de Neópolis. Então, vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou tirar o microfone, porque eu acho que vai facilitar a repercussão aí da... Tá sem som, doutora. Tá com som?
Não, peraí, viu? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Eu mandei também para a doutora Rebeca. Eu não sei se ela conseguiu partilhar com o pessoal aí do áudio, mas vamos ver se eu consigo agora. Bom, vamos fazer o seguinte: enquanto a doutora Rebeca repassa e vê com o pessoal do áudio se consegue Do áudio, resolver, se consegue resolver. Ok. né? Doutora Iraci tem uma pergunta aqui, de uma das participantes: existe alguma resistência nas escolas em que os adolescentes estudam pela presença deles? Qual a importância da escola nesse projeto? Existe alguma ação coordenada entre o projeto e as escolas? Então, foi muito boa essa pergunta, porque essa, inclusive, é uma das dificuldades, né, que a gente muitas vezes encontra. Então, na comarca, por exemplo, que eu exerço a minha atividade jurisdicional, houve uma resistência e não é incomum. Alguns municípios, muitas vezes, vêm nessa interface de interlocução do PRAIF com algumas sugestões, assim, de que, vamos concentrar os alunos que vêm da socioeducação em uma determinada escola. E aí é onde a gente entra e faz o diálogo de dizer que a referência é a escola do território dele, mas temos encontrado algumas existências, sim. Então, sempre nessa perspectiva de achar que uma determinada unidade estaria melhor preparada para atender esse adolescente e com a tentativa de romper o critério territorial, que é o critério que, de fato, baliza a oferta de educação no território. A gente sempre faz essa interface, procura se somar tanto que hoje, por exemplo, nos nossos programas, tanto de aprendizagem profissional, como também de interface, de monitoramento dos planos individuais de atendimento nessa parte da escola, a gente está ingressando com outro projeto da Coordenadoria da Infância e Juventude, que é o Ser Cidadão. Nós estamos trabalhando junto com a Coordenação de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, com um material que é da autoria da educadora, da professora Madu Macedo, que é um material que foi, inclusive, disponibilizado por ela para o Senado Federal, onde a gente tem a Constituição em miúdos, onde a gente vai ter o ECA em miúdos, a Lei Maria da Penha em miúdos, e também com esse Ser Cidadão, a gente consegue fazer essa interface com a escola e se somar também com algumas escolas que apresentam essa dificuldade. Uma outra questão com relação ao plano individual de atendimento e sua repercussão na educação é a correção da distorção idade-série. A gente tem tentado avançar em relação a isso, mas com muita dificuldade. Tentamos até ensaiar uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe, com esse foco, mas não conseguimos, né, levar à frente, precisamos, inclusive, retomar. Mas é um dos setores que, de fato, tem que ser chamado à mesa para compreender a importância da execução da medida de meio aberto e para compreender também a sua participação. Hoje a gente tem uma facilidade, porque assim, como Sergipe é um estado pequeno, hoje a presidente da Undime, que é o colegiado gestor dos secretários municipais de educação, é a professora Josevanda, que já foi assessora da Coordenadoria da Infância e Juventude, e quando vocês observarem a ficha técnica do projeto, vocês vão perceber que a doutora Vânia e a doutora Josevanda são as autoras desses projetos. Então, hoje a gente tem essa facilidade, porque a gente tem a professora Josevanda coordenando esse colegiado gestor e sendo, assim, digamos assim, uma coadjuvante da Coordenadoria da Infância e Juventude, que é um equipamento, inclusive, de onde ela, né, assim, que ela esteve, que ela também ajudou a estruturar quando da sua criação. Muito bem. Alguma Ana, vamos conseguir outra passar o pergunta? vídeo? Alguma Posso outra tentar, mais pergunta? uma vez, compartilhar? A gente passou para o áudio e vídeo, será que a gente consegue compartilhar? Não tivemos resposta, doutor. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só mais uma tentativazinha, se não der, a gente não tenta mais.
Consegue? Tem Não? som. Áudio e vídeo consegue resolver? Não? Acho que a gente não vai conseguir. Vou Eu acho que compartilhar o link do YouTube aqui no chat, doutora. Pode ser. Tá, eu não sei Então. se vocês conseguem, doutora Fabiana, porque esse vídeo, ele está alojado num link experimental, mas enfim, a gente vai ter a oportunidade, depois eu mando, porque na verdade ele é uma comemoração aos nossos 15 anos e ainda está passando por essa aprovação da nossa comunicação, mas assim que eu alojar, eu compartilho e vocês poderão estar aí alojando também aí no Conselho Nacional de Justiça. Mas era só uma representação da prática, da gente fazendo, tanto familiarizar como o PRAIF, para que vocês pudessem melhor compreender visualmente a dinâmica de replicação desses projetos. Muito obrigada e desculpe aí pelo tempo que extrapolei. Nós aqui agradecemos, doutora Iraci, parabéns à nossa juíza coordenadora da infância, parabéns ao Tribunal de Justiça pelas duas práticas que foram apresentadas na data de hoje. Nós estamos encerrando, então, a nossa missão de disseminar, e antes de fazer o encerramento oficial, vou passar um pouquinho a palavra para a nossa mentora de todo esse trabalho, que é a Fabiana Gomes, que é a diretora de gestão estratégica. Né? Os conselheiros passam, os juízes auxiliares passam, mas ela continua, parece a antiga poupança Bamerindos, né? Continua cuidando, né, com todo esse carinho, toda essa competência e de toda a sua equipe do DGE, da gestão estratégica dos nossos tribunais brasileiros. Então, vou passar a palavra à nossa diretora. Por favor. Conselheiro Richard, obrigada por sempre suas lindas palavras. Eu queria agradecer aos participantes, né, que se mantiveram aqui online, inclusive no YouTube. Esse Disseminando Boas Práticas é mais uma forma da gente divulgar as boas práticas que já estão no portal CNJ de Boas Práticas, o qual o pai é o conselheiro Richard, instituído em 2019, uma ferramenta de suma importância para que práticas boas, exitosas, simples de poderem ser replicadas em outros órgãos, como essas lindas práticas que foram apresentadas na tarde de hoje, voltada para o tema de infância e juventude. A gente já está na 6ª edição, conselheiro, a gente espera receber mais boas práticas no portal CNJ de Boas Práticas, né? Para que essas práticas, essas ações, elas são como foram apresentadas aqui, impulsionam as políticas públicas. E as políticas judiciárias nossas são grandes formas da gente executar a Estratégia Nacional do Poder Judiciário e a gente enfrentar esses macro desafios que foram definidos por todos na nossa Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Então, a gente está bem feliz com a execução desse Disseminando. Agradecer à equipe do DGE, que mais uma vez pega mais um processo de trabalho, mas para a gente tem sido muito exitoso, porque a gente consegue detalhar, a gente consegue ver de forma mais detalhada algumas práticas e permitir que os participantes tirem dúvidas e possam levá-las. Então, fica aqui o convite de levar essas práticas para os seus tribunais, que possam ser replicadas. E quanto ao portal, conselheiro, a gente pede coro aqui para que sejam mais publicadas boas práticas, divulguem nos tribunais, para que entre não só no eixo da infância e juventude. Nós temos 23 eixos atualmente no portal e a gente está fazendo esse evento toda a última quarta-feira do mês. Então, fica aqui o convite. No próximo 27 de novembro, a gente vai falar de um eixo que o conselheiro também é um grande inspirador, que é o eixo da desburocratização. Então, é mais um eixo que a gente vai discutir com bastantes práticas que também tem lá. E toda a última da quarta-feira do mês, então, a gente tem esse espaço de discussão dessas boas práticas. Muito, muito obrigada, conselheiro. Muito obrigada, doutora Rebeca, e todos que estiveram aqui participando dessa 6ª edição do Disseminando Boas Práticas.
Parabéns, Fabiana, e também quero estender, né, os cumprimentos por todo o trabalho que vem sendo realizado pela equipe TGE para Gabriela. Gabriela sempre muito atenta, Gabriela Lobo sempre disposta, né? Então, quero cumprimentar. Fabiana, vamos aproveitar e fazer um merchandising aqui, né? Como as pessoas podem enviar as boas práticas para serem incluídas no portal. Se você puder explicar rapidinho, né? Nós temos uma resolução que trata dessa temática também. O conselheiro, se o senhor me permite, o gestor do sistema de boas práticas é o Marcos Vinícius, que ele está aqui. Ele é nosso servidor que acompanha o aperfeiçoamento dessa ferramenta que, como eu comentei, desde 2019 tem sido cada vez mais aperfeiçoada. Foi uma sementinha plantada e que a gente tem aperfeiçoado. Então, Marcos, por favor, explica como a gente, de forma simples, como é que é o cadastramento das boas práticas. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde a todos. Bem, nós temos o nosso portal, né, boaspráticas.cnj.jus.br. Lá tem o acesso das práticas, você pode relacionar sua prática com os eixos temáticos que lá estão disponíveis, né? É um formulário simples, onde pode colocar informações essenciais para cada prática, né? São objetivo, finalidade, os resultados, né? Então, são informações necessárias, né, para que os demais tribunais possam replicar essas práticas em seus tribunais. Então, é só acessar o nosso portal e fazer o seu cadastramento lá, o cadastramento da sua prática lá na plataforma. Muito bem. Quero deixar bem claro que, independentemente do cadastramento ou não da boa prática, nós temos vários prêmios que são concedidos aqui pelo Conselho Nacional de Justiça. Um deles é o prêmio Prioridade Absoluta, aqui já foi referido, né, por algumas dos que apresentaram as suas práticas e que concorreram, né? Então, todo ano nós abrimos o edital no primeiro semestre, e convidamos todos, então, para participarem desse prêmio Prioridade Absoluta do CNJ, que reconhece os avanços, né, que são implantados na área da infância e juventude. Nós temos várias categorias, categoria sociedade civil, categoria tribunal, categoria magistrado e assim por diante, órgãos públicos e, claro, como nós estamos falando do portal de boas práticas do Poder Judiciário, né, essas práticas que são premiadas e que estão de acordo com os requisitos para serem incluídos no portal, eles passam, então, a fazerem parte deste nosso importante portal do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, finalizo a minha participação e finalizamos o nosso seminário de hoje agradecendo mais uma vez todas, e aqui não é todos, né, só tem mulheres, então, no dia de hoje, que apresentaram as suas extraordinárias práticas, desejando também que essas boas práticas sejam disseminadas, continuem a ser disseminadas e a serem replicadas por todo o nosso país, né? Fica um nosso abraço a todas e a todos, e mais uma vez, em nome da CEP, que hoje é representada pela doutora Rebeca, juíza da infância do Amazonas, né? Dou por encerrado, então, as nossas atividades de hoje. Até a próxima quarta-feira, então, do mês, da última quarta-feira do mês, dia 27 de novembro. Maravilha. Nos vemos lá. Um abraço. Até mais. Um abraço. Obrigada. Tchau. Boa tarde a todos. Obrigado.